Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente dá continuidade ao estudo de funções exponenciais e logaritmos. A gente viu, na videoaula anterior, que as duas estão bastante relacionadas. A gente viu aqui esse problema, onde a gente começa com uma folha de papel com uma determinada espessura, e a gente vai dobrar essa folha de papel, e o que a gente obtém é um ritmo exponencial de crescimento da espessura da folha de papel. Então, relembrando, a espessura da folha de papel dobrada era dada por uma função exponencial desse tipo. E para a gente encontrar o número de vezes em que a gente teria que dobrar o papel para que a espessura da folha dobrada fosse igual à distância daqui até a Lua, a gente fez uma conversão de quilômetros para milímetros e chegou à conclusão que esse valor de n, o número de vezes que a gente teria que dobrar essa folha de papel, se escreve como logaritmo dessa distância na base 2. Então, aqui a gente tem a definição de logaritmo, que a gente já colocou na videoaula anterior. Se a gente tem uma base aqui, que é um número real positivo diferente de 1, a gente define essa função logarítmica, né, o logaritmo de x na base A, por meio dessa equação aqui. Só que essa equação é mais fácil de lembrar dessa forma que está aqui embaixo, no caso específico, né, em que a gente está usando a base 2. O valor de y aqui, o resultado do logaritmo é igual a 3, e esse valor de x é igual a 8. Então, o que acontece? O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque a base do logaritmo elevado, né, tendo como expoente o resultado do logaritmo, tem que ser igual a esse número que está aqui dentro do log. Então, 2 ao cubo é igual a 8. É por isso que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. O expoente certo para a base 2, para que a exponencial resulte no valor 8, é igual a 3. Essa é a definição de logaritmo. E agora, antes de ver qualquer propriedade sobre logaritmo, vendo nada além da definição de logaritmo, a gente vai calcular esses dois logaritmos aqui. Então, vou pedir para vocês pausarem a videoaula e calcular esses dois logaritmos. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão escrever, por exemplo, aqui, que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a um certo valor x, e vão usar essa definição de logaritmo, ilustrada aqui nesse caso específico. E aí vocês vão tentar encontrar o valor da variável que vocês colocaram ali na equação, que é o resultado do logaritmo. Tá? E aqui, mesma coisa no segundo item, é um pouquinho mais complicado, porque a gente pode ali, né, a gente vai ter que usar algumas propriedades da função exponencial. Mas aqui a gente vai usar a propriedade da operação exponencial, que vocês podem consultar na videoaula anterior ou nas notas de aula. Mas a gente não precisa exatamente das propriedades de logaritmo. Tá? Basta usar as propriedades da função exponencial ou da operação exponencial para calcular esses dois logaritmos. Certo? Então vocês podem pausar a videoaula, tentar calcular esses dois logaritmos e a gente já coloca a resolução aí no nosso quadro. Então, o que acontece aqui no nosso primeiro exemplo é que se o logaritmo de 81 na base 3 é igual a um certo número x, que a gente não sabe qual é, a gente quer descobrir, o que a gente tem pela definição de logaritmo? A base do logaritmo elevado ao resultado do logaritmo, ou seja, 3 elevado a x, vai ter que ser igual a esse valor que está aqui dentro do log, que é 81. Então, com isso, a gente usou a definição de logaritmo e agora a gente tem uma equação envolvendo exponenciais. Como é que a gente vai resolver isso? Fatorando o número 81. Então, na fatoração do número 81 em números primos, a gente vai ter que 81 dividido por 3 vai dar 27, dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 11. Então, aqui a gente tem que 81 é igual a 3 a quarta. Portanto, o que a gente obtém aqui na nossa equação exponencial? Que 3 elevado a x vai ter que ser igual a 3 a quarta. Então, essas duas exponenciais, tendo a mesma base, elas vão ter que ter os expoentes iguais também. Então, com isso, a gente conclui que o valor do logaritmo, o valor de x, é igual a 4. Então, esse foi o primeiro exercício. Agora, a gente vai resolver o segundo. Tá? E se vocês preferirem, vocês podem pausar novamente o vídeo. Já tendo feito o primeiro item, podem tentar fazer o segundo. Mas a gente já vai colocar aqui a resposta no nosso quadro. Então, mais uma vez, a gente está aplicando aqui diretamente a definição de logaritmo.
Se o resultado do logaritmo é igual a x, então essa base 1/4 elevado a x vai ter que ser igual a 8, certo? E aqui o que a gente vai fazer? A gente tem que esse 4 ele é igual a 2 ao quadrado. E esse 8 ele é igual a 2 ao cubo. Então a gente vai começar a passar tudo isso para a base 2, para a gente ter, no final das contas, uma equação exponencial com exponenciais de mesma base 2. Tá? Então a gente vai caminhar para isso agora nas nossas manipulações. Então aqui do lado direito da equação eu já coloquei 8 igual a 2 ao cubo. Do lado esquerdo, primeiro a gente vai se livrar dessa fração. Porque a gente tem que 1/4 é igual a 4 elevado a menos 1. Essa é uma propriedade da exponencial, da exponenciação, onde quando a gente eleva um número a menos 1, a gente obtém 1 dividido por esse próprio número. Tá? E aqui a gente vai usar uma outra propriedade da exponenciação. Quando a gente tem potência da potência, a gente multiplica esses expoentes e obtém o que do lado esquerdo? A gente obtém no expoente o produto de menos 1 por menos x, resultando aqui no lado esquerdo em 4 elevado a menos x. E agora sim eu vou escrever esse 4 como 2 ao quadrado. E aí o que a gente vai obter? Escrevendo 4 como 2 ao quadrado, novamente a gente vai ter uma potência de uma potência, né? E mais uma vez a gente vai multiplicar esses expoentes e a gente vai obter 2 vezes menos x, que é igual a menos 2x no expoente. E agora sim, a gente tem igualdade de duas exponenciais, elas têm a mesma base, então os expoentes vão ter que ser iguais. Então, a gente tem que ter que menos 2x vai ter que ser igual a 3. E agora é só isolar a variável x. A gente pode multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Aqui a gente vai obter mais 2. E do lado direito, menos 3. E dividindo os dois lados da equação por 2, a gente vai ter menos 3/2, que é o valor do logaritmo de 8 na base 1/4. E agora sim, depois de ter trabalhado a definição de logaritmo, vamos ver algumas propriedades. Então aqui a gente tem no item 1, logaritmo do produto, é a soma dos logaritmos. O logaritmo do quociente é a diferença de logaritmo. Quando a gente tem uma potência aqui dentro do logaritmo, a gente pode reescrever isso como produto, né, desse expoente, dessa potência, vezes o logaritmo ali da basezinha x. Mas a gente tem algumas propriedades aqui que a gente não precisa de fato decorar. Elas são muito imediatas a partir da definição que a gente viu. Então, por exemplo, se a gente se deparar com um logaritmo de 1 numa base qualquer, a gente não precisa ter decorado essa propriedade. Se a gente sabe a definição de logaritmo, a gente sabe que a base, elevada ao resultado do logaritmo, vai ter que ser igual o númerozinho que está ali dentro. Então, qual é o valor de x nesse caso? Pelas propriedades de exponencial, a gente tem que x, o resultado do logaritmo, vai ter que ser zero. E o mesmo tipo de argumento pode ser usado no item 5. Se a gente precisar calcular o logaritmo de 2 na base 2, por exemplo, né, o logaritmo de a na base a gente sabe pela definição de logaritmo, né, que a base a elevada ao resultado do logaritmo vai ter que ser igual a esse númerozinho dentro do log. Então, pelas propriedades de exponenciais, a gente sabe que um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, é esse o resultado do logaritmo. E aqui cabe discutir, tá, um logaritmo bem importante, que é o logaritmo natural, o logaritmo da base do número de Euler. Então, o que é o número de Euler? Tá? Que é igual a 2,718282. Ele é um número parecido com o número π, no sentido de que ele é um número irracional, só que o número π ele aparece naturalmente ali na área de um círculo, no perímetro de uma circunferência. O número de Euler a gente pode definir da seguinte maneira. A gente pode considerar uma função exponencial com diferentes bases. E a gente vai considerar aqui essa reta tangente ao gráfico, que é algo que a gente vai estudar um pouco melhor na disciplina de cálculo 1, mas a gente está considerando aqui a reta tangente ao gráfico,
Essa reta tangente, no ponto 0,1, vai ter essa equação aqui, no caso da base 2. Então, a gente tem um coeficiente angular ali, que é 0,69. O que vai ser o número de Euler? O número de Euler, ele é a base da exponencial que fornece coeficiente angular 1 redondo. Então, se vocês lembrarem da videoaula anterior, dependendo da base que a gente escolhe, o ritmo de crescimento da exponencial é diferente. E essa reta tangente ela também vai mudar um pouquinho. Se a gente quiser inclinação 1, a gente tem uma base bem específica que faz isso, que é esse número de Euler, aproximadamente 2,71. Essa é a definição que a gente pode colocar para esse número de Euler. E o que é o logaritmo natural, que a gente escreve como ln de x? O logaritmo natural nada mais é que o logaritmo de x nessa base bem específica, que é a do número de Euler. E nas calculadoras científicas, de um modo geral, a gente pode ver aqui esse botãozinho ln, certo? Que é o logaritmo natural, o logaritmo da base do número de Euler. E aqui a gente tem o logaritmo da calculadora, que é o logaritmo da base 10. E aqui a gente pode usar a própria calculadora para se certificar de qual é a base. Por quê? Por esse item 5, quando a gente escolhe o mesmo valor para a base e para o número, né, cujo logaritmo a gente está calculando, a resposta lá é igual a 1. Então, quando eu uso esse botão log, o log de 10 ele é igual a 1, indicando que a base desse logaritmo é igual a 1. Se eu digitar o logaritmo de 2, eu obtenho um valor diferente, ou seja, 2 não é a base desse logaritmo, e usando esse botão log, a gente tem que o logaritmo do número de Euler também não é igual a 1, porque o número de Euler não é a base desse logzinho. Agora, se eu uso o botão ln e calculo o ln do número de Euler, eu obtenho o valor 1, certo? Então, aqui eu tenho o número de Euler como base desse ln, que está aqui desse logaritmo da calculadora. E, por fim, a gente vai aqui observar que a propriedade 8 ela é bastante importante, a gente já usou ela na videoaula anterior, para calcular um logaritmo numa base diferente. A gente vai fazer isso mais uma vez agora. Então, o que acontece se a gente quiser calcular um logaritmo numa base 2, por exemplo, que é uma base que não está na calculadora, nem a base 10, nem a base do número de Euler, do logaritmo natural. A gente vai usar aqui essa propriedade 8, a gente vai reescrever esse logaritmo como quociente de 2 logaritmos numa base B qualquer, a nossa escolha. Por exemplo, a base número de Euler. Então, a gente escreveu aqui logaritmo de 5 na base do número de Euler, logaritmo de 2 na base do número de Euler também. Lembrando que esse logaritmo na base do número é igual ao logaritmo natural. Ou seja, a gente reescreveu o logaritmo de 5 na base 2 como ln de 5 dividido pelo ln de 2. E isso a gente consegue calcular na calculadora mais facilmente. Como vocês podem ver, usando aqui o botãozinho ln da calculadora, eu digitei o ln de 5 dividido pelo ln de 2. E com isso a gente encontrou aqui que o logaritmo de 5 na base 2 é aproximadamente 2,32.